Você que acompanha o Papo.mp4 sabe que a gente tem um pezinho na Bahia, né? Eu sou a Gabriela Azevedo e hoje a nossa convidada não poderia ser diferente. A gente está gravando no início de junho e faz menos de uma semana que ela lançou o seu novo projeto, Mais Forte que a Dúvida, com nomes como Anitta, Léo Santana, Lineker e Lué de Nunes. Mas em 2023, antes de lançar o seu primeiro álbum, ela foi eleita a artista revelação do Prêmio Multishow. Em 2024, a Maríssima, seu primeiro disco, concorreu ao Grammy Latino, ficou entre os 10 álbuns do ano, segundo a Rolling Stones, e comprovou que o R&B já tem a cara do Brasil e uma veia bem baiana. Bem-vindo ao Papo, Meli. Obrigada. Obrigada por ter aceitado o nosso convite. Nada, obrigada pelo tempo. Ouvir a voz do coração tem uma razão pra tudo se encaixar. Eu já devia ter me acostumado, pensar antes de fazer, finalmente me entender. Eu não tenho como começar essa entrevista sem te perguntar como é que é chegar assim com o pé na porta, né? Maluquice. Não, eu não consigo nem... Só aconteceu. Eu quis muito. E aí eu me empenhei muito, óbvio. Uhum. E as recompensas vieram com o tempo, né? Graças a Deus. Sim. Mas uma coisa que eu tava pensando é que tem um desafio também, né? De você fazer sucesso, assim, de cara. Logo no seu primeiro projeto, ter artista revelação antes de lançar o primeiro disco. Sim. Isso cria uma expectativa, né, para os próximos projetos e talvez até uma cobrança do próprio artista de pensar, não, preciso emplacar de novo. Como é que isso influenciou o processo desse novo álbum? Rapaz, as pessoas tentaram comer minha mente, apertar minha mente. E eu até comecei a pensar dessa forma, porque a insistência era tanto, o assunto era tão recorrente. Ai, porque você precisa fazer um disco, você precisa fazer uma coisa mais interessante do que a Maríssima, você precisa emplacar um segundo disco no Grammy e todas essas questões. Mas a música, pra mim, nunca foi essa concorrência e essa competição. Sempre foi um lugar em que eu era capaz de me entender, de entender a realidade ao meu redor, de entender a minha personalidade, o jeito como eu queria me comunicar. Então eu larguei um grande não ligo pra nada disso, de verdade. Assim, eu sou muito contente com a minha vida, eu sou muito contente com a minha família, eu sou muito contente com o que eu tenho já. Então, independente do resultado, independente do que for feito, se eu estiver gostando, se eu estiver com meu coração tranquilo, em paz com isso. Eu acho o Grammy massa, eu acho o Prêmio Multishow massa, eu acho tudo isso massa, mas o que eu acho mais massa é poder encontrar com alguém assim, a pessoa dizer pra mim que sentiu algo por conta daquilo que eu escrevi, sabe? E isso já é a missão da arte. Então, Mais Forte que a Dúvida foi essa resposta a todas essas pressões mesmo. Tipo, eu quis fazer um disco que eu sentisse naturalidade. Que eu não tentasse repetir uma fórmula. Que eu nunca fui assim. Tem uma coisa no seu primeiro álbum, A Maríssima, que ele conta uma história, né? Ele tem uma narrativa e isso une muito as faixas que estão ali, né? Sim. E agora você explora outras temáticas, nem todas as músicas falam sobre a mesma coisa, você mostra um pouco mais o seu olhar sobre o mundo também, né? O que você acha que uniu as faixas desse álbum? A confiança, confiança. acredito. A confiança que eu tive, a confiança que o personagem, que eu quis criar nesse personagem. Eu me desafiei mesmo a explorar outros assuntos, até porque eu entendi que depois de Amaríssima, é só no desconforto que a gente prospera, né? É só no desconforto que a gente sai do nosso casulo e vira finalmente aquela forma, aquela imagem específica que você se enxerga. Então eu explorei. E como é que foi construir isso musicalmente também? Porque você, além de cantora, é compositora, Sim. produtora, instrumentista. Quais foram as suas referências para esse projeto? Como que foi a pesquisa, assim? Você já tinha alguma coisa do que você queria construir ou foi Sim. pelo desafio? Eu sempre falei muito de amor, né? Amor era um tema que eu me sentia confortável, algo que eu sempre quis, na verdade, na minha vida. Encontrar esse lugar de afeto, esse lugar de sentimento, né? Recíproco. E aí acabou que com a Maríssima eu completei essa missão. Eu senti que eu já tinha
falado, já tinha dito a maioria das coisas que eu precisava dizer no momento. E me veio uma epifania num ano novo, eu usei Lilás e a minha vida ficou em outro sentido espiritual e eu senti que eu precisava me encontrar mais e ser mais segura com quem eu sou. E aí eu passei a explorar isso na música. Essa forma de contemplação da vida, essa forma de falar de como eu observo os meus atos, como eu observo os atos, as coisas que acontecem ao meu redor. Foi um desafio, mas foi um estudo, sabe? Estudo sobre si mesma? Muito. Sempre é, na verdade. Tanto que eu morro de medo de compor. Às vezes são as coisas que eu não precisava ouvir naquele momento. E você não fica com medo de se expor demais? Não. Com música? Não mais. Já tive muito medo. Eu fazia cocô antes de sair de cantar. Todas as apresentações. Passava mal. Me cagava. Era horroroso. Mas você entra no... Assim, eu já fui num show seu aqui no Rio, que foi no Sesc, se eu não me engano. Deve ter sido em Jacarepaguá? Não, foi aqui no centro. Então no foi centro no do Rio. Rio. Foi na Caixa Econômica Isso, Cultural. Isso. E você entrou, assim, no palco com uma confiança. Sim. E eu fiquei naquela expectativa, né? Porque você é uma artista jovem. Sua carreira é uma carreira... Tá começando. E aí eu fiquei assim, caramba, como é que vai ser? Como é que vai ser ela no palco, né? E você passa essa confiança. Sim. É uma personagem também? É. eu sou uma Meli, aquela Meli que precisa representar a mensagem do projeto que eu quero passar. Mas em casa eu sou da pessoa, com os meus amigos eu sou da pessoa, eu não sou o centro das atenções. Quando eu tô no palco e eu preciso ser o centro das atenções, eu aceito a missão. Agora eu aceito a missão. Com orgulho, com muito respeito. Mas eu não sou essa pessoa assim tão confiante, não. Tenho me tornado mais. Você tem uma relação longa com a música, né? Sua carreira, como a gente comentou, começou agora, mas a sua relação com a música é desde novinha, né? De 6 nova, anos. Muito eu tava nova. vendo uma entrevista. Desde que eu me conheço por gente, porque meu pai era músico, né? Ah, sim. Então eu já saí do útero de minha mãe tocando bateria. Mas você aprendeu algumas coisas sozinha também. Muito. E você comentou sobre essa coisa dessa ansiedade, assim, né? De lidar com a música como um trabalho, de fato. Como foi olhar para o seu trabalho de forma mais profissional também e validar o conhecimento que você construiu a vida inteira como algo que é isso, que tinha solidez para estar num palco, né? Que tinha solidez para alcançar o Grammy. Como é que foi esse processo também? Foi assustador. Eu não me achava tão importante assim. Não achava que eu tinha algo tão interessante a dizer. Foi só depois que a Azul fez aquele barulho todo. Tanto que quando eu ganhei o prêmio, eu subi no palco assim, tipo, poxa, gente. Não esperava. Eu não esperava, eu não me reconhecia naquele lugar. Sendo que eu já estava fazendo um trabalho muito consistente, né? Desde soul, desde barril, desde essas músicas em que eu, de uma forma antropofágica, engoli a minha cultura e tentei fazer uma coisa nova, sabe? Tentei dar uma roupagem contemporânea à música popular brasileira. E é isso que eu continuo fazendo, né? Mas continua sendo muito assustador para mim. Chega mais perto pra tu ver. Pode ser nosso segredo, yeah. Ninguém precisa saber. Tudo azul, eu e você. Não, chega mais perto pra tu ver. Pode ser nosso segredo, yeah. Ninguém precisa saber. E voltando um pouquinho pro novo álbum, né? Como é que foi o processo? Você falou um pouquinho do que te inspirou, mas como foi o processo de composição dessas letras? Para traduzir um pouco desse seu processo, né? De se enxergar desse novo modo. Como é que foi isso? Eu só deixei fluir. Só deixa eu fluir. Eu estudei a temática, óbvio, porque quando eu descobri que eu queria falar sobre a alma, eu tentei categorizar a alma, né? Tentei encontrar símbolos que tornassem a alma menos figurativa. Eu nunca fui uma pessoa religiosa, pra falar a verdade. Eu não tenho religião, eu não sou batizada. Inclusive, se eu morrer agora, aparentemente eu vou pro inferno, né? Porque, né, só tem que fazer uma extrema unção em mim pra me salvar. Mas eu sempre fui uma pessoa muito espirituosa e apegada aos meus princípios, apegada à minha família, à minha moral. Pra falar disso, eu tive que ler, eu tive que escutar alguns discos que também tentavam citar a alma, então
Clube da Esquina com Milton Nascimento ali. Tentei escutar bastante também Jorge Benjol com A Tábua de Esmeralda, que fala sobre os princípios do universo. E aí, quando eu descobri esse disco de Jorge, eu tentei ler a referência que inspirou ele, que foi o Caibalion, um livro que versa também sobre funcionamento coletivo. Porque pra gente falar de indivíduo, a gente tem que pensar no coletivo também. E aí eu passei a explorar essas temáticas sobre o sentido da vida, né? Que eu queria encontrar o meu sentido, eu queria encontrar a minha confiança. Foi isso que eu busquei. Internamente também eu tive que pegar algumas mágoas, tive que acessar algumas memórias. E é massa que tudo que tá ao meu redor também me inspira de certa forma. E às vezes as minhas memórias elas têm lacunas. E aí eu preencho com coisas que eu crio com a música. Então foi mais ou menos nesse sentido. E eu fiquei surpresa com o feat desse projeto, que foi com a Anitta, mas você já apareceu, né, em Equilíbrio, na faixa Ternura. Como é que rolou essa ponte? A ponte surgiu de uma forma muito legal. E Yuri Rio Branco, meu produtor, Produtor desse disco, desse projeto. Ele é um cara muito massa e ele é um cara muito bem conectado também. Eu tava nas minhas férias de verão forçadas, porque a gente tira férias forçadas, né, artistas. E aí, do nada, eu recebo uma mensagem de Yuri no meu celular. Meli, você tem umas músicas aí pra mostrar pra Anitta? Eu falei, 60. Eu tinha composto muitas músicas pra esse meu projeto do Mais Forte que a Dúvida. E engraçado que a vida meio que sincronizou as situações, né? A Anitta tava pensando no projeto dela, e eu tava pensando no meu. Muitos artistas, inclusive, têm falado sobre o sentido da vida, sobre espiritualidade, sobre a conexão delas com o mundo, porque é a realidade que todo mundo vive, né? É um assunto latente, enfim. Eu tava compondo sobre isso, ela tava querendo músicas sobre isso, e aí eu mandei 11 canções pra ela. Ela gostou de 9. Dessas 9, ela pirou e falou, poxa, eu preciso que ela venha pra cá pro Rio de Janeiro. Aí eu saí lá da casa, de praia. Fui pro Rio de Janeiro trabalhar. Cheguei no estúdio e a gente se conheceu. Ela me passou muitas visões muito interessantes sobre o mercado, sobre vida, sobre as coisas que são importantes e às vezes a gente esquece porque temos muitos objetivos, né? A gente é ambicioso. E às vezes a ambição ela faz com que você fique um pouquinho de viseira, né? E foi massa ter participado desse projeto dela que fala tanto sobre esse encontro entre você e o mundo. Justamente nesse momento que eu também estava tentando me encontrar. Foi mais ou menos isso. E você já tinha escolhido as faixas pro seu Não, álbum? cara. Mais Forte que a Dúvida. Eu tinha escolhido 19 músicas. Inclusive, Ternura era uma das canções que eu tava muito na dúvida se ia pro meu projeto ou pro projeto dela. Porque é uma canção que eu fiz pra Oxum, mas também é uma canção que eu fiz pro meu amor. Nossa, eu queria tanto que ficasse no Mais Forte que a Dúvida, mas ela também amou. Eu fiz, quer saber de uma? Amar também é desapegar, né? Aí a gente conversou, ela fez essa canção no disco dela e ela ficou muito feliz também de participar do meu. Ela falou que queria participar do meu. E foi isso. Fluiu, né? E você é uma pessoa muito bem relacionada, né? Falei aqui Graças a Deus. da surpresa com a Anitta, mas porque eu achei um feat super interessante. Mas você já participou do álbum do BK, no seu primeiro projeto, Lineker participa, Russo Passa Pulso também participa. E assim, você é meio apadrinhada pela Lineker e pela Lued, né, também. Que são pessoas que Minhas sempre estiveram ali próximas. Como é que foi ter essas conexões logo de início? Eu não entendia, não. Por que essas pessoas falavam comigo? Mas aconteceu assim, por acaso também. O Russo foi o seguinte, o Russo eu fiz uma música com um parceiro dele, Giovanni Cidreira, e acabou que ele gostou também da minha música, do meu jeito de escrever e tudo mais, e nessa época eu tava precisando de um estúdio para poder produzir a Maríssima, porque na minha casa não dava, né, não tinha como chamar músicos pro meu quarto, pessoas para entrar lá em casa, eu sou muito supersticiosa também, então isso me dava uma agonia. E aí, despretensiosamente, eu conversei isso, o Russo tava ouvindo, ele falou, por que você não produz lá no estúdio? Aí ele me deu a chave, sendo que ele nem me conhecia. Imagina se eu roubasse as coisas. Imagina se eu chegasse lá e quebrasse tudo. Mas eu fui, passei 1 ano, quase 2 anos produzindo lá, e a gente desenvolveu uma relação de confiança, de amizade, de companheirismo muito legal. Então, o Russo é meu padrinho mesmo, assim, eu admiro muito ele enquanto pessoa e enquanto profissional também. Ele é um ótimo profissional. Lineker e Lued foi de forma muito espontânea também, elas se conectaram
a minha através de Azul. Eu tinha lançado Azul e Lineker postou no Instagram. E Lued me mandou um vídeo escutando, foi Azul ou foi Barril. Aí eu fiquei assim, oxe, porque eram pessoas que eu admirava demais também. Lineker eu escuto desde que eu descobri Zero e eu tinha o quê? 12 anos. Caramba. Na época que Lineker já tava fazendo sucesso. Lued também, quando eu escutei Banho de Folhas, eu tinha 15, 16 anos, eu acredito. Então, é surreal que eu tenha elas hoje no meu Zap Zap. Manda uma mensagem aí, quer comer alguma coisa? E aí, vamos compor alguma coisa? Isso é legal. Você comentou que gravou a Maríssima, né? Produziu no estúdio do Russo. Ele influenciou esse projeto? Demais. Seu primeiro disco? 10 minutos, tava horrível. 10 minutos da produção que eu tinha feito pra 10 minutos. Tava horrível. Eu mostrei pra ele e fez, Meli, por que você não escuta essa referência aqui? Aí ele colocou uma canção. Ai, eu esqueci o nome da canção agora. Era uma faixa internacional. Mas eu achei tudo a ver. Era uma coisa meio melancólica. O gênero era trip alguma coisa. Não conhecia. E aí eu fui estudar, achei a estética massa. Peguei umas texturas e coloquei na produção de 10 minutos. Mas ele ficava o tempo todo ali, sabe, participando. E eu gostava muito disso. Tanto ele quanto o Seco, que é o diretor musical e o produtor dele também. Então, elevaram muito, assim, o projeto. Não seria da mesma forma se não tivesse eles participando. E voltando um pouquinho pro Mais Forte que a Dúvida, quanto tempo você demorou pra... 3 meses. 3 meses? Pra produzir. Pra produzir, mas o projeto inteiro, escrever... Pra compor um ano. Um ano. 3 meses, gente. Não, pra É possível? produzir. Pra produzir. Um ano escrevendo, estudando. Estudando. A Maríssima foi 1 ano compondo e 1 ano produzindo. E aí demorou com uma porra, 2 anos, né, pra lançar esse disco. Mas Forte que a Dúvida eu cansei. Eu fiz, ai, gente, não quero esses negócios demorando demais, não. Eu fico toda hora duvidando, toda hora insegura, me perguntando do processo. Nesse eu deixei fluir mais. Mas você tem lançamentos próximos um do outro, né? Porque tem a Maríssima, tem o Amaríssima Volume 2, que Sim. tem vários nomes também, né? Que você se conecta da cena. E aí vem esse novo projeto agora em 2026. Isso mudou um pouco o ritmo do seu trabalho, né? É porque a gravadora entrou no meio aí pra organizar o babado. Porque por mim eu demorava 5 anos pra lançar um disco. Eu acho que música precisa de experiência, precisa de repertório, né? Preciso construir um arcabouço pra poder munir de informações esse projeto. Mas a atualidade funciona de outro jeito, né? Sim. Mas, assim, o que eu acho que é bem legal, assim, de ver no seu trabalho também, você dialoga com vários nomes, como a gente estava comentando. A Maríssima V2, praticamente todas as faixas têm feats, tem pessoas que você chama para produzir, mas ainda assim você não se perde nas suas referências, né? O que te guia, assim? O que você acha que firma o seu pé, assim, no seu trabalho? Eu sou muito cabeça dura. Eu tenho uma coisa em mim que ela não dá pra mudar. Eu sinto, eu vejo a imagem da música no final, assim. Se não tiver de acordo com o jeito que eu vi, não vai ser lançado, não vai rolar. Infelizmente, eu sou Pode uma ser pessoa quem for. insuportável. Pode ser quem for, eu sou insuportável, cara. Eu pareço gente boa, mas o buraco é mais embaixo. No trabalho, chega no estúdio. Oh, filha de Xangô, né? É difícil. Fui toda errada, não vai se apagar tão fácil da memória. Brindes de rosé na sacada, toda vez quando é madrugada. Fico imaginando acordada, como poderia ser. Poder voltar e refazer, pensando seriamente o que eu faço da vida. Só mais uma recaída. Você falou que não tinha tanta relação com a espiritualidade, mas você falou Com a religiosidade. Isso. Mas você falou de Xangô agora, e você traz referências de Oxum, né? Traz muito, uma relação muito próxima com a água, né? Isso tá presente tanto em Amaríssima quanto em Mais Forte que a Dúvida. Agora você traz a imagem de Oxum, e o que eu achei interessante, vou até abrir a minha colinha aqui, é que, por mais que você tenha falado um pouco, né, que você saiu um pouco da temática
do amor, assim, tem aquela frase, né? Que o Oxum lava as suas joias antes de lavar seus filhos. E a coisa do espelho, do autocuidado, que é uma das faces do amor também, né? Sim. O que significa o amor pra você? O amor pra mim, você tá Lineker. Tudo. Não tem outra coisa, né, na vida que não seja amor. Eu acho que amor é o grande guarda-chuva e o resto são as ramificações das suas faces, né? Eu sou apaixonada pelo amor. Eu acho que é a única coisa que tem a capacidade de salvar a gente, de salvar a humanidade. E como filha de Xangô, apesar de não ser religiosa e respeitar muito a minha ancestralidade e espiritualidade, né? Oxum me ensina muito. Nos Itãs, quando você para observar a relação entre eles dois, Oxum é a perdição de Xangô, assim, porque Xangô é ferro e fogo, ele é um rei, ele é a justiça, ele é a balança do mundo. Mas o amor é aquela coisa que traz a vulnerabilidade desse ser que se acha tão inorexável, né? Esse ser que se acha tão impenetrável. Então, o amor, ele me confunde, ele me encontra de uma forma muito especial. Assim. E é interessante porque, por mais que, acho que mais forte que a dúvida, você traz o amor nessa questão da confiança, né? Da autoconfiança, de olhar para si mesma como uma pessoa que é isso, que tá merece aqui, amor, que necessita de amor. Exatamente. E em Amaríssima, ao mesmo tempo, você conta a história do amor e da paixão, mas olhando pra si, né? Eu clamava o amor, assim. Mas puxando. Eu queria o amor, eu mas perseguia. Mas analisando um pouco, não? Também? Porque eu sinto que é você, tipo, enxergando como o amor flui através de você, né? Em Amaríssima era mais esse pedido desesperado, assim, pelo amor. Agora é mais forte que a dúvida, não. É a certeza que o amor tá aqui, eu preciso só ter a capacidade de enxergar. Como é que foi mergulhar nessas diferentes águas do amor? Do amor? Muito bom. Hoje eu me amo muito mais, eu gosto mais de mim. E quando a gente se ama mais, a gente aprende a gostar mais do outro também, né? Então, antes eu era muito frustrada pelas expectativas que eu depositava, o jeito como eu queria que o mundo fosse. E agora eu aprendi a amar o jeito do mundo como é, sabe? Não exigir dele isso e é bom também que eu não viro mais uma pessoa frustrada. Você falou um pouco sobre espiritualidade. Fiquei pensando, você é aquela jovem do tarô, assim, que vai buscar uma resposta no misticismo? Como é que é a sua relação com os astros? Poxa, claro, acredito em tudo. Eu não desacredito de nada. Antes eu era agnóstica, né, na vida. Cética, ficava assim, revoltada. É porque eu era revoltada, um tempo eu fui revoltada. E aí, depois que eu saí da faculdade, depois que eu fiz 20 anos, assim, eu passei a acreditar em tudo. Porque eu achava muita besteira, eu achava muita ignorância a gente negar a existência de outras possibilidades. E aí eu aceitei os astros, aceitei a numerologia, aceitei todas as religiões e as suas formas de interpretar essa coisa que é desconhecida pra gente. Aceitei todas as crenças. Acho massa. Jogo no tarô, pergunto, vai acontecer o quê nos próximos 6 meses? Mudo o nome de disco por causa de numerologia. Mentira! Juro por Deus. Influenciou esse novo projeto? Muito, eu fiz logo qual era a numerologia de mais forte que a dor pra saber. Tá de acordo, gente, tá de acordo, universo. Mas vamos aí você nessa. vai pela numerologia, pelo tarô, joga búzios também, junta tudo ou só vai? Junto tudo e só pés. Junto tudo. Nossos corpos se unindo faz mandinga, me enfeitiçar, dilata minha pupila, o sangue ferve. E a gente, enfim, né, falou bastante sobre amor. Tem uma coisa que você fala desde o princípio, que é o seu amor por mulheres. E por mais que isso não seja tão novo, né? A gente ainda vive num país bem conservador, assim, né? Sim. Você teve medo de se colocar dessa forma, assim? Não. Porque eu gosto de mim. Minha família gosta de mim também. Então eu nunca quis agradar ninguém. Sempre tive meu núcleo muito forte. Então eu não precisava de nada além dele. Sabe? Os comentários, as coisas, os preconceitos. Antes de saber que eu era bissexual, eu sabia que eu era negra.
porque eu sofria as opressões de ser uma mulher negra. Uhum. Depois eu passei a entender que eu era mulher, porque eu sofria as opressões de ser uma mulher. E aí depois eu entendi que eu era bissexual e passei a sentir as opressões de ser bissexual e pra mim é isso aí, cara. Ninguém me coloca em nenhuma caixa, sabe? Eu não vou sofrer as limitações e as opressões de nenhum tipo de opinião, de nenhum tipo de outra vida, porque a única vida que importa pra mim é a minha. É só o que eu consigo controlar, entende? Então, eu não ligo. E eu falo de amor com muito orgulho, amor entre mulheres com muito orgulho. Hoje eu postei no meu Twitter, meu Deus, que delícia, é ser sapatona. Eu amo, eu tava lembrando de um negócio que eu fiz com minha gata, eu fiquei assim, meu Deus, como eu amo amar uma mulher. E apesar de não ser um assunto tão novo, ainda é, porque as minhas maiores referências, elas nunca falaram que elas eram LGBT, sabe? Sim. Então eu faço questão de frisar essa questão e de representar mesmo, porque ser artista é transgredir as normas do seu tempo, né? Eu acredito que essa norma ainda existe ali de forma persistente e chata, e a gente tem que obilaterar isso, né? Sim. Não é que a homofobia não venha para os dois lados, né? Mas existe essa coisa do desempenho que uma mulher precisa ter, uma mulher que usa a própria imagem, Sim. né? Que fala Nossa, é porque da feminilidade também, né? o mundo ele tá mais interessante, só que a misoginia ela ainda é um fator importantíssimo, né? Apesar da gente estar no mesmo lugar, né? Nós pessoas LGBTs, nós que compomos a comunidade, existe uma diferença ali entre projeção, né? O homem sempre vai se projetar de uma forma mais, não sei, de uma forma mais ampla, posso dizer. Porque não deixa de ser um homem, né? Então, enquanto mulher e enquanto mulher lésbica, bissexual, na verdade, agora eu tô no relacionamento lésbico, eu sempre faço questão de me posicionar assim, porque eu sei que muitas pessoas, elas se permitem ser quem elas são, inspiradas no meu trabalho. E é o objetivo. Então você decidiu isso independente do que você poderia perder, assim, do mercado, Eu nas nem portas decidi, eu não fechadas. sabia. Não sabia que eu tinha que decidir. Eu só fiz. Não sabia que ia ser um problemão, não. Você é bem intuitiva, né? Eu sou bem cabeça dura. Já disse uma vez, vou dizer mais vezes. Sou bem chata. Não parece. Eu não sei se os fãs achavam isso. Não sei, gente, mas é isso, é bem isso. Acho que a gente passou por algumas faces do amor, o seu amor próprio, o seu amor por mulheres, mas o seu amor pela sua família também é algo muito nítido nos seus trabalhos, né? Sua avó participa do Amaríssima, Do filme de Amaríssima. te dando ali alguns conselhos, né? Te acolhendo depois, um bye-bye. Quais são as suas fontes de sabedoria? Você vai neles assim, para ter esse Nossa. acolhimento e esses conselhos também para a vida profissional? Sempre. Agora eu vou mais para entender, né, quais são os conselhos que eles têm a me dar. Antes, como eu era revoltada, eles que vinham a mim tentar encher minha cabeça e tentar me dar os direcionamentos para que eu pudesse, com esses artifícios, encontrar meu próprio caminho. Minha família é muito legal, cara. Tá cheio de maluco, todo mundo com seus problemas. Mas o massa é que a gente se ama muito e eu acredito que família é uma das nossas primeiras referências, né? Independente da família, independente de ter sido seus pais biológicos, seus avós, seus amigos, são pessoas que a gente se inspira. E admirar é massa porque acaba que todo mundo se beneficia ali, né? Então, eu sou a maior apaixonada pela minha família. Canceriana também não tinha como não ser, né? Achei interessante porque em Amaríssima você traz a sua avó como essa figura de conselho, de acolhimento, mas em Mais Forte que a Dúvida, em Mirante, você também traz ali várias idosas se divertindo. Eu acho que tem uma relação também com a longevidade, né? Como Isso. você se enxerga no futuro. Queria que você contasse um pouquinho mais sobre esse processo dessa faixa e desse visual também. O filme foi produzido pela Stink e o diretor é Gabriel. Gabriel, quando ele escutou o disco, ele entendeu, assim, perfeitamente a mensagem. E como eu queria falar de alma, ele tinha entendido que eu queria falar de alma, eles foram num lugar específico onde a alma existe, onde a alma está mais forte, né? Que é a infância.
O momento em que a nossa inocência, ela está ali cristalizada. É ali que a gente mais sabe quem a gente é. Depois a gente cresce, as experiências vão acontecendo, a gente vai se moldando, né? Mas a gente quis trazer essa sensação de que é a infância que é capaz de enxergar, é a inocência que é capaz de enxergar tudo aquilo que você precisa ser, né? E por ele ter visto a totalidade do projeto, Mirante foi só mais uma das canções que ele decifrou, assim, ele entendeu o que eu queria falar sobre o futuro, sobre as expectativas, sobre a... Eu sou uma pessoa muito ansiosa, né? Então eu tenho essa ansiedade de saber sobre o futuro. Mas ele me trouxe uma saudade do futuro, né? Ele me trouxe esse conceito. E eu achei massa. É a família dele que tá participando ali daquele... Eu fiquei na dúvida se a sua avó participava de novo, por isso que eu citei ela. Não deu, porque minha avó mora na Bahia, a gente gravou esse audiovisual em São Paulo, né? né? A Steam, que é de São Paulo. E aí ele botou a família dele, o que eu achei muito interessante. Eu não tinha falado que minha família tinha participado do meu outro projeto. Acho que ele deve ter assistido, mas às vezes a gente contrata figurantes, atrizes e atores, poderia ser outra pessoa. Sim. Acho que ele não subentendeu isso. Mas ele quis colocar a família dele ali, eu achei lindo. Inclusive, quando eu assisti o filme, foi a primeira cena que eu chorei. Pô, muito bonito ver ela se divertindo e só curtindo, independente, sabe? Sim. E curtindo também com alguns elementos que talvez remetessem um pouco à infância, né? Ali o carrinho bate-bate, parque de diversão. A gente sempre fala, nesse filme, todo o assunto, tudo se torneia através da infância. Legal. E eu fiquei na dúvida. Eu queria te perguntar se essa menina que aparece é um pouco de você, é um pouco da sua criança interior, assim. É um pouco dessa criança, dessa personagem. Dessa né? personagem, De Meli artista, né? Mas sim, é um pouquinho de mim, uma parte de mim ali que a gente quis representar. Um herezinho. Um herezinho. E o que você, assim, né, você falou da persona Meli artista. Como é que a sua criança interior está presente na Meli artista? Como é que a minha criança interior está presente? Eu me divirto muito fazendo música. Eu me divirto muito conhecendo pessoas novas. Eu sempre fui uma criança curiosa. Tanto que eu toquei piano, toquei violão, toquei guitarra, pedi para meu pai me colocar em aula de percussão. Porque a música me trazia uma curiosidade enorme. Livros eu devorava. Você chegou a estudar piano clássico, não foi? Estudei piano clássico porque meu pai falou que ia ser legal, aí eu, tá bom, acreditei, eu era curiosa também, então fui. Mas é isso, eu me divirto muito com a música, entendeu? Então eu sempre tento deixar a minha criança entusiasmada. Oxe, você tá fazendo o que aqui, menina? Essa hora de criança tá na rua de manhã cedo? Eu tava aqui pensando e eu acho que eu tive uma ideia. Quer ouvir? Pare pra ver, amor. A gente é só um grão de areia no mundo. Como que a vida cabe num segundo? Se é tanto beijo pra dar, é tanto abraço pra dar. Por qual batalha lutar dessa vez? Se só o mar sabe onde quer chegar. Falando um pouquinho, né, da produção do Mais Forte que a Dúvida, você também tem uma identidade visual que tá ali desde o princípio, né? Qual? Como é que... Eu acho que o visual é muito forte no seu trabalho. Sim. Você já chega assim, você pode até explorar. Inclusive, vocês estão percebendo, quem acompanha o nosso quadro, tá vendo que aqui a luz está um pouquinho diferente. Nossa fotografia foi inspirada no seu trabalho. Mas o azul sempre, desde azul. Sim. O vermelho também está muito presente. Nesse álbum menos, mas eu acho que tá ali também. O que aconteceu? Curiosidade também. Quando teve o prêmio Multishow, eu apresentava um quadro aqui no jornal das trends. E o seu nome estava na trend. Que trend? Do Twitter. Ah, foi porque foi polêmico. Foi polêmico, né? Gerou um bololô que o pessoal ficou, ai meu Deus. Ai, porque não conheço. Vai conhecer, desgrama. E aí eu fiz uma matéria sobre isso, te apresentando. Sim. E aí eu comecei a acompanhar o seu trabalho daí. E eu achei muito incrível ter uma artista que se dedicasse, né, a essa parte visual. Até porque hoje em dia
Alguns artistas nem veem o clipe como algo importante, né? Algo assim, investido. Sim. Mas quando você lança Maríssima, eu já meio que esperava que fosse ser um visual, assim, impactante, né? Sim. E aí, agora você vem de novo, explorando outras camadas da sua imagem também. E suas na frente da câmera, né? Atuando um pouco mais. Como foi esse desenvolvimento e qual a importância do visual no seu trabalho? Nossa, eu acho que é uma parcela significativa da arte, assim. Inclusive, não sou desse posicionamento de que os conteúdos têm que ser cada vez mais curtos e cada vez mais rápidos, sabe? Eu acho que a gente tem que prezar muito pela entrega total, porque a arte precisa disso para se manter, né? Para se perpetuar. E eu tenho a sorte também de ser acompanhada desde o início da minha carreira por diversos profissionais incríveis, assim como eu sou acompanhada por artistas incríveis, eu também encontrei essas almas caridosas e muito profissionais, interessantíssimas nessas outras áreas da vida, né? E em Azul, as Marias foram lá e trouxeram pra mim toda uma estética. Eu falei que eu queria que Azul fosse a cor central, eu queria que a sensação fosse essa, e aí a gente se juntou e programou tudo aquilo ali, organizou tudo aquilo. Em Amaríssima, Kevin foi o diretor criativo e André Felipe foi o stylist tanto do audiovisual quanto das fotos, né, do shooting que a gente fez, e a gente quis trazer essa... Eu falei pra ele que esse disco, Amaríssima, era uma sensação desesperada pelo amargor, pelo amor, pelo amadurecimento. Ele trouxe o exoesqueleto, André, né? E com Kevin a gente trouxe as cores, o que ia determinar a sensação visual de Amaríssima, né? O vermelho, madeira, tudo isso que levava para um lugar mais ruidoso. Mais forte que a dúvida, teve a Stink, teve a Tangerina, teve a Ferro e todas essas outras, sabe, participações de profissionais incríveis também. Mas visualmente eu não sou essa pessoa tão, sabe? Eu não tenho essa habilidade, eu nunca fui uma pessoa de assistir muita coisa, de assistir muita novela, de ver muito filme. Desculpa aí pela novela, gente. Eu sou do livro, eu sou da música, eu sou desse universo que é mais sensorial do que imagético. Sim. Então eu sempre tento me cercar de pessoas inteligentíssimas nessas outras áreas, para que eu possa aprender com elas mesmo, assim. Eu não esperava essa resposta, porque olhando seu trabalho, eu achava que você era uma pessoa super visual. Nunca. E sentia e imaginava o cenário. Nunca não assisti nem a Avenida Brasil. Você acredita? Nossa, chocada. Pois é. E não é porque eu não gosto, é porque eu não me conecto. Não te pega tanto. Não me pega tanto. Eu gosto de imaginar a minha própria maluquice. E como é que é isso de... Porque você é uma artista que tá em todos os processos ao mesmo tempo, né? Como é que é isso de desapegar também? E deixar essa parte do seu trabalho confiado a algumas pessoas? Eu não acho que eu sou autossuficiente. Eu acho que é muito importante a troca, né? Uhum. Eu acho que é a troca que faz, inclusive, que a gente evolua muito mais. Uhum. Então, nunca tive problema de desapegar nesse sentido. Quando eu já sei de algo, aí sempre foi mais difícil para mim. Não gosto de admitir, mas eu sou uma pessoa orgulhosa e apegada com a minha visão. Então, quando mexe com o que eu sei, aí eu já fico um pouquinho mais temorosa. Aí eu já penso um pouquinho mais. Mas quando vem de alguém, vem de um conhecimento que eu não tenho um total domínio, eu estou muito aberta ali a discutir, a estudar, a entender a visão dessa outra pessoa. Legal. E mais forte que a dúvida, você traz um símbolo, né? O Adinkra Sunsum. Isso. Os Adinkras são símbolos, né, do povo Akan, de Gana. E o Sunsum representa energia vital, invisível, que anima o mundo, uma força ligada à intuição, à intenção e ao pertencimento coletivo. Como é que foi esse seu processo de pesquisa e de encontrar esse símbolo para esse projeto? Aleatório. Eu tava passando na rua, percebi que as ornamentações dos lugares eram assim, todas muito parecidas, sempre o mesmo símbolo. Normalmente, sempre a sankofa, né? Uhum. E aí eu fui pesquisar, não encontrei nada que falasse a respeito. Do nada, eu tava lendo um livro, o livro Africano Sem Título, traduzido por Tiganá, e eu encontrei essa noção de que as sociedades se organizavam com outra forma de linguagem, forma essa que não foi comunicada a gente depois, né, pelo apagamento, pela colonização, pela história de opressão que a gente tem no Brasil, né, por conta da afrodiáspora.
E eu achei interessantíssimo a forma, os princípios como se organizavam aquelas civilizações, o jeito matriarcal, na maioria das vezes, de funcionar, totalmente adverso à forma que a gente tem aqui, essa forma ocidental que a gente foi ensinado e doutrinado. Então, eu achei muito interessante, eu achei que simbolizava muito, figurava muito, colocar a alma nessa imagem ancestral, né? Essa coisa que faz parte de mim, né? Eu tô aqui, vocês estão me vendo, eu sou uma mulher negra, então eu pesquiso e busco muito disso, porque eu acho interessante, sabe? E aí eu trouxe essa simbologia para poder enriquecer ainda mais a mensagem, o conteúdo. E falando um pouco sobre as suas frentes de trabalho, você pensa em se conectar de outras formas com os artistas, compondo, produzindo só em determinados projetos? Sim. Como é que você vê isso pro futuro? Eu tô escrevendo um livro agora. Eu queria entrar nesse lugar. Porque eu sempre fui muito mais compositora do que musicista, sabe? Uhum. Eu comecei a compor antes de começar a cantar, antes de começar a tocar, inclusive. Antes de saber que eu gostava de tocar, eu gostava de escrever. Então eu sinto essa vontade. Eu queria muito me conectar com Cacá Verá, que é um autor que eu sou apaixonada. E na música, eu não sei ainda. Não sei. O que é que eu vou fazer com a música? Mas o livro tem alguma coisa que a gente pode saber mais? Não pode. Não pode. Não pode. Mas tá legal. Tá diferente. Ele se conecta com a música de alguma forma, para além Sim. da escrita. Sim. Ah, legal. Mas eu não posso falar. Não pode. Porque senão vai estragar É surpresa. minha estratégia. Como? Mas tem previsão para lançamento ou você vai deixar fluir também? Não, o livro eu vou deixar acontecer. Até porque vai ser o meu primeiro livro. Normalmente eu sempre escrevi muitos contos, então eu tenho alguns contos. Livro é a primeira vez que eu tô me debruçando sobre isso. E aí eu quero dar o tempo necessário para que ele se construa de uma forma consolidada, assim. Legal. E a gente tá falando aqui, né, dessa conexão, mas pra Anitta você também compõe. Você tá ali no feat, mas a composição é sua, né? Sim. E aí você não pensa em ter outras conexões assim, que talvez você não apareça não, em voz, sim, mas claro. componha pro artista? Pensando aí em quem O que eu vou que mandar tiver. as coisas. É porque eu deixo as coisas, eu não sou uma pessoa tão estratégica. Aham. Esse é o meu defeito. Eu fico deixando as coisas acontecerem na maioria das vezes. Com a Anitta foi isso, com Cláudia Leite também tinha sido isso quando eu compus pra ela. Foi muito fluido. Eu não pego e faço assim, poxa, eu vou passar a tarde compondo pra mostrar pra João, pra mostrar pra Luísa Sonza, sabe? Eu deixo a coisa acontecer ali porque... música e arte é incontrolável. Se eu tento controlar, eu sinto que eu perco o controle. Mas tem algum artista que você queira se conectar, que você pense assim, poxa, eu acho que a minha composição combina com esse trabalho, ou esse desejo mesmo, né, de fazer essa ponte? Rapaz, pensando. Se eu pudesse, eu escreveria alguma coisa pra Caetano. Olha, incrível. Já tentei, inclusive, aí. Na próxima. Na próxima. Bom, e voltando para esse novo projeto, o que a gente pode esperar? Temos show no Rio de Janeiro, a gente tá gravando aqui do Rio. Teremos. As informações das turnês, do show, vão estar todas lá no meu Instagram. Que agora o Instagram é o portfólio do mundo. Então vai estar lá tudo para vocês poderem acompanhar e me encontrarem. Vai ter Rio, vai ter São Paulo, vai ter Bahia, vai ter Minas Gerais, vai ter Pernambuco, vai ter tudo. Vinil teremos? Eu perdi, Rapaz, gente. Jamaríssima, mas... Eu acho que a gente já tá produzindo o vinil, sim. Teremos. Minha carona grandona. Assim, pra fechar, queria te perguntar, para além do livro, para onde você se vê no futuro? Onde eu me vejo no futuro? De frente pro mar, na casa que eu vou ter, com minha família, tocando violão. Esse é seu objetivo maior. Tomar um café. E é isso. Tomando um cafezinho, né? Ainda sempre. Um por dia. Um por dia só. Ou de manhã ou de tarde. Hoje, então, você já... Já foi minha cota. Não posso mais. Olha, gente, eu tomei o café do dia com a Meli. Tá vendo? Eu tomei com você. Fora isso, mais nenhum projeto que você possa contar.
Professora ali. Mas os fãs podem esperar coisas pra esse ano ainda, além do álbum. Eu sou muito ruim de guardar as coisas, eu já tô aqui querendo falar. Não posso nem perguntar muito, senão acaba com o planejamento. Aí reclamam comigo, eu tomo pito. Bom, é isso, Beli. Se você Obrigada. quiser usar o espaço pra falar mais alguma coisa, dar mais algum aviso pros fãs. Gente, Mais Forte que a Dúvida... Aqui? Gente, Mais Forte que a Dúvida é esse disco que eu uso pra me inspirar e eu espero que inspire em você força e autoconfiança também. E eu acho que a missão se cumpre dessa forma. Obrigada por tudo, escuta aí nas plataformas e vamos nessa. Muito obrigada, Meli, pela sua entrevista, pelo bate-papo. Obrigada demais. Prazer estar aqui com você. E você, fique ligado no Papo.mp4. Ó! Aí. 1 hora certinho, hein? Caramba! Pedi uma foto. Nega.